Eu gostaria de falar, antes de dar a palavra a você, de te colocar algumas questões, eu gostaria de dizer que nós temos imensa honra de receber aqui o acadêmico, membro da Academia Brasileira de Letras, autor, romancista, poeta, contista também, e escritor, Carlos Nejar, membro da Academia Brasileira de Letras, indicado ao Prêmio Nobel de Literatura, um escritor notável, um ser humano extraordinário, então, e que está comemorando seus 60 anos de vida literária. Então, é uma grande honra para nós recebermos Carlos Nejar aqui para tratar desse tema, que é um tema essencial, um tema lindo, que é o tema de Deus e poesia. Nós estamos inaugurando agora um novo programa aqui no Instituto Realitas, que é só sobre poesia. E estamos inaugurando com o pé direito, na medida em que estamos chamando aqui um dos maiores escritores brasileiros. E é uma honra imensa, não tem como descrever isso. E eu, antes de dar a palavra a você, eu gostaria de começar aqui com uma poesia que tem a ver com o que nós estamos tratando aqui, que é o Gênesis 1:1. E eu gostaria de ouvir Carlos Nejar sobre isso. Está escrito aqui no Gênesis o seguinte: no princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava vazia e vaga. As trevas cobriam o abismo e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e Deus separou a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Então, eu leio isso porque isso Moisés escreveu aqui uma poesia para tratar de um assunto metafísico de grande profundidade. Então eu te pergunto, a poesia, ela nos aproxima da eternidade, nos aproxima de Deus? Por favor, Carlos Nejar. Em primeiro lugar, Edgar, eu quero saudar a ti, que és escritor, pensador e um grande crítico cultural. Um homem que reúne o pensar e o agir, coisas que são raras. Nós, poetas, pensamos ou sonhamos, mas tu és um homem que faz as coisas, realiza. E o Instituto Realitas é uma prova disso. E eu quero agradecer essa oportunidade de falar sobre o Gênesis, a criação do mundo, porque ele aponta para o Deus Criador, porque no início do mundo nós vemos ali a Trindade. Temos Deus Pai, Deus Filho naquele que é a palavra. No início era a palavra, o início era o verbo. E se movia sobre o abismo, porque a terra era sem forma e vazia. Quem nos dá forma, Edgar, é o poder de Deus na nossa vida, a revelação de Deus. A obra de Deus tem forma porque tem formosura.
E o mundo, quando foi criado, ele estava vazio. Como nós somos vazios se o nosso coração não tem uma experiência com Deus vivo. No começo, Deus pairava sobre as águas, o Espírito de Deus, porque esse Espírito se derrama nesta última hora sobre as águas que nós somos e se movimenta na criação de uma nova vida. E também Deus disse que houvesse luz, porque não há vida sem luz. As plantas giram em torno da luz. E a luz foi feita para separar as coisas, porque nas trevas as coisas se confundem. E o Espírito de Deus é a revelação de uma nova vida, de uma nova criatura que nós somos. Porque na criação do mundo já houve o pensamento de Deus a respeito do homem, quando ele sopraria sobre a argila e desse sopro criaria o homem. Então, essa visão é uma visão maravilhosa, porque a partir da luz nasceu o firmamento. E a partir do firmamento, as estrelas que Deus conhece cada uma pelo nome. Nós nos perdemos nesse universo, Edgar. E ainda bem, porque se conhecêssemos tudo, seríamos perfeitos. E nós reconhecemos o nosso limite. Como reconhecemos o limite da ciência. Nós que estamos agora sobre essa pandemia e estamos esperando que a ciência crie uma vacina. Quando nós todos estamos em cárcere científico. A grande solução da ciência contemporânea nos deixar prisioneiros, trocando a liberdade pela vida. Eu sinceramente, protesto, porque eu não quero essa troca, porque a vida é liberdade. E o Espírito de Deus é liberdade. É a única coisa que nos faz suportar, Edgar. Porque na liberdade que Deus nos dá ao sustentar, e eu sei, porque na origem nós dois estamos ligados. Eu tenho uma origem judaica árabe. E eu tenho um carinho muito especial por Israel. Nós somos ligados. Agora, a ciência está muito tardia e está uma verdadeira luta por quem conseguir a vacina em primeiro lugar, porque são bilhões e bilhões em jogo. Mas nós esperamos. E é difícil. Quando a espera é demasiada, a espera começa a cansar.
não é? E aí, como é que você, na tua sensibilidade poética, vê essa nossa jornada por esse mundo que nos aprisiona, né? E como você vê essa ânsia humana pela liberdade, por ser o que é, né? Por poder se realizar? A liberdade, acho que nós aprendemos a liberdade quando Deus soprou sobre nós, porque nós vamos aprendendo a negar a respiração de Deus. E a liberdade, mais do que a nossa respiração, é a respiração de Deus na nossa vida. Porque se Deus nos liberta, nós somos livres, apesar das paredes. Agora, as paredes também são uma realidade. Nós não gostamos de paredes. Eu me lembro até de um trecho que eu li de um governante que ele disse, ele passou tempo, muitos anos na prisão, e ele escrevia poemas na prisão. E perguntaram a ele por quê, como ele conseguiu escrever poemas na prisão. Ele disse que ele não via parede. Nós podemos não ver paredes. Mas é como aquela experiência de Pedro. Jesus disse a Pedro, vem, e Pedro começou a caminhar sobre as águas. De repente, ele começou a olhar para baixo e começou a afundar. Nós começamos a olhar para as paredes e nos sentimos presos. Mas a minha experiência, sim, cada vez mais é com sentido de liberdade na palavra. Quando eu escrevo, a palavra me liberta. Quando eu sonho, eu sou parte dos meus sonhos. Porque não, mesmo com paredes, não há coisas que possam prender o espírito humano. Nesse tempo de pandemia, eu escrevi até um romance inédito. Os poemas vão nascendo, porque tem uma raiz, a raiz da tristeza, talvez, ou a raiz da consciência da situação, nos torna muito mais criativos. E qual é o papel do amor nessa história toda? Como você vê isso? Eu me lembro de um verso de Virgílio Maro. O poeta latino, ele dizia: o amor omnias vincit, o amor vence tudo. Eu tenho aprendido na minha vida que o amor a Deus, o amor às criaturas, o amor à natureza, o amor à palavra, tudo tem um sentido mesmo que a gente não descubra. Porque há coisas que nos transcendem. O amor é sempre maior do que nós. Eu me lembro de uma experiência que eu tive
com um companheiro. Ele estava ofendido comigo, era meu amigo, eu sempre fui grato a ele, e a gratidão não envelhece. Mas ele estava entristecido comigo, porque eu fui sincero e disse algo que ele não queria ouvir, mas que era verdadeiro. Havia um ódio entre ele e um outro companheiro. E quando o companheiro morreu, ele ficou na brecha e quis saudar o novo pretendente. Porque é como se o ódio dele transcendesse a vida, entrasse na morte. Eu me levantei e não aceitei isso. E a partir daí, ele não me cumprimentava mais. Passamos um tempo. Ele fazia conferências, eu assistia às conferências na primeira cadeira. Ele me olhava surpreso. Depois, eu escrevi uma crítica sobre ele, muito favorável, porque eu admirava. O tempo passou e um dia ele veio na minha direção e me disse: deixa eu te abraçar. Eu tenho saudade de ti. E nos abraçamos. Eu creio que o amor vence ódio, vence inveja, vence tudo. Então, o amor é o... Você diria que o amor é o sentimento mais... é a força mais poderosa da existência? Nesse sentido, existe, pelo que eu estou entendendo, o amor é uma força capaz de transformar realmente o mundo e transformar as coisas, mas o amor, ele tem outras dimensões, ele não é um sentimento ou uma força que está muito além da nossa capacidade até mesmo de entendê-lo, né? Eu não sei, o que você acha disso? Edgar, se nós entendêssemos o amor, não seria amor. O Dante Alighieri, no final da sua Divina Comédia, tem aquele famoso verso: amor que move o sol e os demais astros. Nós, quando escrevemos, nós escrevemos por amor. Não se escreve por acaso. Não existe acaso no espírito. O acaso existe no poema de Mallarmé. O acaso existe em tantas outras coisas. Mesmo a ciência, de repente. Como no caso do que inventou a lei da gravidade. Newton. Cai a maçã na cabeça. E pelo movimento da maçã, ele descobre a lei da gravidade. Nós, muitas vezes, amigo Edgar, temos maçãs que caem na nossa cabeça e nós não vemos.
o grande problema do grande cientista que inventou a lei da gravidade é que ele percebeu quantas vezes Deus fala conosco e nós achamos que ele não fala. Quantas vezes nós vemos sinais e não nos damos conta. Porque nós somos cercados de sinais. E é aquela palavra, se eu não me engano, que está, aliás, na Bíblia. A cegonha conhece o seu tempo. Os grossos, as andorinhas conhecem. Mas o homem não. Porque muitas vezes é aquela frase de Borges: o homem é o tempo. O homem inventa o tempo. Porque o tempo não deixa de ser uma invenção do homem. Mas é uma invenção que começa a transcender o homem. E ele não segura aquilo que ele criou. Porque o tempo tem vocação de eternidade. O tempo existe na escuridão. Mas na luz não existe tempo. É o tempo da revelação de Deus. É o tempo sem tempo. E se nós não seguramos o tempo que nós criamos, quanto mais o outro. Eu gostaria, nós temos aqui algumas pessoas que gostariam poderiam colocar alguma coisa. Nós temos aqui, eu convidei para essa nossa reunião a Ana de Mello, que é poetisa, que é uma jovem poetisa. E eu gostaria de saber se ela gostaria de colocar alguma coisa ao querido Carlos Nejar. Ana, está me ouvindo? Muito prazer, Ana. Bom dia. Bem-vinda. Muito obrigada. Eu sempre fico com vergonha de falar que eu sou poetisa perto dele. Mas é uma honra estar aqui, muito obrigada. O senhor acalentou nossas almas com as suas palavras. E é uma honra estar aqui essa manhã com vocês. E uma coisa que, assim, o título da live, né, me fez pensar muito. E quando a gente pensa em Deus e poesia, e eu queria saber a opinião do senhor, se a poesia seria uma forma de oração. Porque Deus está em tudo que é belo, né? E a poesia é um olhar diferenciado que a gente tem sobre o cotidiano, sobre a natureza, sobre as nossas vidas, sobre o tempo, sobre a nossa passagem, né? A nossa finitude, né? Sobre a vida, sobre a morte, sobre a existência. Então, se a poesia seria esse olhar diferenciado, seria essa porção divina que a gente tem na gente, e essa capacidade de não só expor os nossos sentimentos, como fazer tocar o outro, né? Com a nossa escrita, poder tocar o outro e essa porção divina e sensível que existe no outro. Então, eu queria saber se o senhor acha que a poesia, quando o senhor escreve, né, e a sua obra é imensa, quando esse sentimento sai do senhor através das palavras, o senhor tem esse encontro com o divino. Sim, aliás, eu fico contente com a sua participação e me honra muito. Agora, a poesia usa a palavra.
a palavra, ela tem uma ligação não apenas com o inconsciente coletivo, mas também com o divino, na medida que ela tem sobre ela o sopro do Espírito. A palavra pode ser letra morta sem o sopro do Espírito. Mas, ao se escrever, nós somos levados pelo mesmo vento que desceu sobre os apóstolos em língua de fogo. Porque a criação no Espírito é fogo. E nós nem sabemos mesmo aonde vão as nossas palavras, Ana. Nós vemos que as palavras nos levam. E diz o poeta Oderlin que só tem o divino aqueles que o têm dentro de si. O poema não é por ser poema que tem o divino. É porque tem vida. Tem o que ultrapassa o poeta. E eu achei muito interessante o senhor falar que está produzindo na quarentena, porque está todo mundo meio que nervoso nessa quarentena, e poder transformar isso em poesia, né? Essa falta de liberdade, essa tristeza, transformar isso em escrita é uma coisa que é admirável, assim, porque é uma forma de sobreviver a isso tudo, né? O senhor está mostrando que a poesia está fazendo com que a gente consiga ultrapassar esse limite que está sendo colocado para a gente. Mas sabe por quê? Porque o que me leva, na verdade, é a experiência de Deus que me sustenta. Humanamente, eu estou entre aqueles que têm risco. Mas eu não estou. Porque também eu estou numa nova juventude da palavra. Quando a gente escreve, Ana, a gente fica sem idade. Ai, que lindo. A gente fica com a idade das coisas, com a idade do universo. Tá? Então, eu criei um romance, eu achava tanto tempo que eu não era capaz mais de criar romance, já criei tantos. E eu me disse mesmo, nessa crise, entretanto, a loucura é tão grande que se vê com esse coronavírus, a loucura de todos os lados, a loucura de nós termos que ficar prisioneiros em casa sem ter cometido crime, a loucura de a ciência dizer que nós temos que ficar prisioneiros. A loucura de um abandono geral, onde nós só temos a mão de Deus em cima de nós. O movimento das informações que aterroriza. Mas eu tenho a confiança que isso vai terminar. Na minha percepção, não vai passar do mês que vem. Amém. Não vai passar.
porque Deus tem misericórdia de nós. E já lá vão 4 meses de aprisionamento. E nós, usando máscaras, fomos num baile de máscaras, onde só aparecem os olhos. E é complicado até para a gente descer escadas ou subir, porque mal se vê. Então, é preciso se inventar coisas para sobreviver. A criação nos faz sobreviver. Nós vamos sobreviver. Obrigada pelas suas palavras. Olha, é realmente um alento para a nossa alma, porque eu também acredito nisso, que a poesia salva a gente de muitas coisas, né? Da nossa sombra, da nossa tristeza. A gente escrevendo, a gente vai se reinventando e eu acho que é privilégio a gente conseguir fazer isso com as palavras, né? E olha, e é um segredo, hein? Que nós, poetas que temos, a poesia nos ajuda a viver. A poesia ajuda bem os outros a viver. Eu me lembro até que em momento em que eu estou triste, eu vou ler poema. E paz. O poema me leva para fora da tristeza. Não há tristeza que exista num poema vivo. Verdade. Porque a gente consegue ver com outro olhar aquela realidade, né? O cotidiano, a gente vê com outro olhar, e aí realmente, eu também faço isso, leio poemas. E eu vi uma entrevista faz um tempo do falecido Ferreira Goulart, que ele era ateu, né? Foi meu colega na academia. Então ele era ateu mesmo? Hein? Ele é conhecido como ateu, ele era ateu mesmo? Olha, isso, sabe que eu aprendi e conheci Ferreira Goulart. Ele foi um homem muito corajoso, era um grande poeta. Foi corajoso porque ele teve a coragem, ele saiu do PC, onde ele era apoiado e assumiu uma visão democrática. Assim como fez isso, um dia até eu escrevi uma crônica, e ele estava vivo e ele leu. Ele teria afirmado alguma coisa a respeito de Deus, e eu escrevi a crônica e disse que um homem como ele não podia deixar de acreditar em Deus. Era por demais inteligente. Se não acreditasse pela inteligência, que alcançasse pela fé nas palavras. Porque o poeta, para escrever um poema, tem que ter fé. Nós escrevemos porque nós acreditamos na palavra. E nessa entrevista que eu li dele, ele falava justamente isso, que ele era ateu, mas que ele acreditava que Deus era importante para a gente ter a beleza da vida, para os homens escreverem, para os homens criarem as coisas que eles criam, né, de igrejas, de até inclusive a ciência. Você tem que acreditar, né? Você tem que ter algum tipo de fé. Então, eu achei muito interessante, porque até ele que se dizia ateu acreditava da importância de se ter, né, uma fé em Deus. Porque, olha, aqui a gente não sabe o momento da misericórdia de Deus. E nem temos o juízo disso.
E eu acho que eu fiquei muda, Não, agora está falando. Acho que a minha internet caiu. Acho que a minha internet caiu. Não, com certeza. Eu acho que ver Deus, ver a beleza como algo divino, né? Como algo, como a gente vê a natureza e acreditar que só um ser superior pode ter criado aquilo, né? E nos dá sensibilidade e nos dá, através da poesia, né? Uma forma de expressar nossos sentimentos e essa devoção a Ele. Eu acho que é algo que a gente tem que cultivar, principalmente no mundo de hoje, que tudo é muito imediatista, né? Tudo é muito prático, né? Os poetas talvez não sejam tão vistos hoje com o valor que tinha antigamente, assim, no sentido de serem ouvidos, né? Mas nessa quarentena eu acho que mostrou muito isso, né? O poder da poesia, o poder da palavra, a importância de se ver o mundo de forma poética, né? Eu acho que se a gente pode tirar alguma coisa boa dessa quarentena, eu acho que pode ser isso, desse olhar para a gente mesmo, para dentro, para o outro, de gostar de ler, de ter mais tempo para fazer isso. E também, sobretudo, viu, um olhar a Deus, porque é o momento em que a gente vê que Deus criou o medo, para os homens verem que são finitos, que são homens. É o momento em que nós temos que buscar o livro do caminho, que é a Bíblia. É o momento que nós temos que nos concentrar além de nós, porque nós nos sentimos sozinhos. Há um abandono muito grande de toda parte. E Deus nos recolhe sempre. Sempre há um lugar para nós, porque Ele preenche o nosso vazio. Isso que eu penso. Agora, nós que podemos escrever, nós temos na mão um instrumento muito rico de transformação da realidade. Nós só somos sufocados quando nós aceitamos que nos sufoquem. Enquanto existe um rastro de liberdade do espírito, nós somos livres. Obrigada. Obrigado, eu. Obrigada pela oportunidade eu. de poder ouvir o senhor. Muito emocionante. E essa manhã está sendo maravilhosa. Eu vou passar a falar para o professor Edgar, senão a gente não para de falar, eu não paro de falar. Tá Muito bem. obrigada, tá? Um Obrigado, prazer conhecer o senhor, mesmo que virtualmente. Também. Eu gostaria de ouvir agora outro também colaborador nosso, contínuo, que é o professor Rubens Turci. O professor Rubens Turci, Carlos Nejar, ele é estudante, ele é doutor em sânscrito, ele estuda sânscrito e é uma pessoa com muita experiência e prática de espiritualidade. Eu gostaria de te ouvir, Rubens. Está por aí? Edgar, eu abri o microfone, estou aqui sim. Está aí. Caríssimo. Prazer. O prazer não poderia ser maior e o prazer é meu. É uma honra estar com o senhor aqui nesse webinário, Carlos Nejar, né? E juntamente com o Edgar, que gentilmente me convida para esses eventos, e hoje com a presença aqui de tantas pessoas queridas, a Ana Mello, que fez essa mediação inicial, a Ana Beatriz Pestana, que faz parte do programa, né? O Luiz Ribeiro, que é sempre tão cuidadoso em fazer essa mediação toda. Vejo aqui ainda colegas como o Acharya Gyanananda, que é uma pessoa também muito querida. Vejo muitas outras pessoas que não vou poder mencionar todas. Mas o que eu digo é que
É uma honra estar aqui, fazendo parte dessa egrégora, para tratar desse tema, Deus e Poesia, que a sua luz fecundou esse encontro para que a gente pudesse refletir mais profundamente sobre ele. Eu tenho uma questão que eu queria levar para o senhor, mas antes eu queria contextualizar um pouco para mostrar de onde vem essa minha questão, né? E essa pergunta, ela tem relação com a contribuição da professora Ana Mello, do professor Edgar, e com esse diálogo sagrado que foi sendo estabelecido, né? Então, na verdade, eu acho que ela tem relação com a misericórdia de Deus. E aí eu lembro que, pela provocação do Edgar, o senhor começou tratando de Deus, que Deus é simples, né? Como aponta o Gênesis, o Deus Criador, o Deus que está na origem. E na Trindade, conforme concebida pelo Senhor, a palavra é a segunda pessoa da Trindade, né? Daí esse poder, o poder da poesia, do contato com o sagrado, né? E contato com aquilo que dá forma. E que maravilha a gente descobrir a formosura do que tem forma, né? Não tinha pensado nisso assim, achei muito... Só um poeta para ver essas coisas, né? Eu achei muito sensível. Eu não sou poeta, então eu sou um admirador dos poetas, né? E essa coisa interessante, que é da espiritualidade pura, que sem Deus o nosso coração é vazio, porque a luz foi feita para separar as coisas, né? A luz que aparece no firmamento e traz a presença de todas as coisas. E da sua extensa obra, da sua vastíssima obra, que eu conheço muito pouco, é quase assim envergonhado, que eu reconheço que conheço pouco sobre os grandes homens do Brasil ainda, né? E conheci um pouco mais quando Edgar anunciou esse encontro, eu fui descobrindo que riqueza, que maravilha. E aí encontrei essa coisinha, que é quando o senhor, num poema, fala sobre o homem e as coisas, que é o tema de hoje. As coisas que não se submetem à nossa vestidura, né? As coisas que nós temos que escutá-las, porque elas têm algo de puro, como as flores ou como as larvas, né? Isso. Então, essa coisa maravilhosa que faz com que a gente reflita sobre o que é o ser humano e a nossa relação com a liberdade. E o exemplo bíblico que o senhor trouxe quando Pedro começa a afundar, né? Então, tudo isso é porque a liberdade... Agora eu vou aproximar um pouco da minha temática para poder fazer pergunta. O senhor colocou de uma forma tão maravilhosa e poética, vindo de dentro. Eu aprendi isso teoricamente, e não como uma experiência já que brota do coração. Mas é tão verdadeiro que a liberdade é a respiração de Deus na nossa vida. Para mim está aí o começo do entendimento do que é o amor, né? E é essa mesma metáfora que na tradição oriental vai dar origem às práticas de meditação e a própria prática que a gente conhece como de pranayama, ou uma espécie de respiração, onde a minha respiração, o meu contato com esse alento vital, é um processo de unificação do homem com Deus. Existe até uma metáfora nos textos védicos antigos, numa Upanishad, que fala sobre o cisne Hansa, que Hansa é também uma onomatopeia para esse processo da respiração, buscando a unificação com Deus. É quase como se eu dissesse... E aí, quando eu digo Hansa, nesse processo de inspirar paz e expirar amor, aí eu vou descobrir também que a palavra Hansa é um composto que diz: eu, a pessoa, sou ele, a divindade em mim.
Aí eu lembro que o senhor disse, né, que a gente tem que descobrir Deus no nosso coração. E aí o senhor fala do papel do amor. Estou me aproximando na minha pergunta, mas eu preciso falar isso, porque passa pelo entendimento do que é o amor. O amor que vence tudo, o amor sobre todas as coisas, né? Aí tem aquelas frases que a gente aprende quando trabalha sobre o amor. O amor é a resposta, não importa a pergunta. O amor abre caminhos onde antes não havia caminhos. O amor é o jeito que dá jeito em tudo que não tem jeito. O cimento de amor é alguma coisa que se cultiva. Né? Para Dante Alighieri, o senhor lembrou, o amor é o que move o sol e os demais astros. Né? Se o amor é algo que se cultiva, lá no Oriente, o que se cultiva na mente, com esse sentido, foi como o senhor Buda definiu a meditação. Né? Aí Ana Mello reforçou isso, que fala do amor na poesia, como uma forma de oração. Pronto. Está aí o link entre Ocidente e Oriente. Porque a poesia revela a nossa porção divina, como para os rishis da tradição indiana. Né? Ela usa essa palavra, e o senhor lembrou de uma maneira maravilhosa, essa ligação com o inconsciente, com o divino. Então, é óbvio que a palavra pode ser a letra morta, mas quem escreve é tocado por esse vento dos apóstolos. Né? Então, só tem o divino aqueles que o têm dentro de si. O senhor trouxe isso. E é aqui que eu quero preparar para trazer a minha pergunta. Né? Porque, deixa eu ver como eu digo isso. De alguma maneira, é a experiência de Deus que sustenta o poeta. E o senhor disse isso, que encontra nova juventude na palavra. O poeta não tem idade. Que coisa maravilhosa, ele sentir com a idade das coisas, ou a idade do universo. Então, eu tenho uma ideia de que o amor, ou pela poesia, ou de outros modos, ele é um sentimento universal, é alguma coisa que a gente cultiva, né? E que faz com que a gente perceba a ordem constante e universal de todas as coisas. Faz com que o Newton entenda aquela maçã que caiu na cabeça dele, né? Então, faz com que a gente entenda como participando desse fenômeno que é a vida e que a gente forma nos espaços infinitos um só corpo cósmico. Como o senhor lembrou que lá no início, o senhor e o Edgar eram um só. Então, que o importante na vida é saber interpretar os sinais, sinais que às vezes a gente não se dá conta. Aí agora a minha questão, desculpa se me alonguei, mas essa questão orientou a minha vida toda. Essa questão é uma ânsia de encontrar uma resposta, porque minhas respostas são provisórias, apesar de eu estar com 63 anos. E eu sempre levo essa questão, eu respondo, mas ela continua sempre sem resposta. Aí o senhor disse, e é aqui que na minha construção, eu queria ver a gente elaborar um pouco mais. Deus criou o medo. Aí a minha pergunta, assim, são 3 perguntas que são a mesma pergunta. O medo tem substância ou o medo é uma ausência? Eu costumo definir o medo como ausência de amor. Por isso que eu falei tanto sobre o medo, sobre o amor. Se há o medo, mas, no entanto, há o medo da morte, há o medo da finitude, há o medo do sofrimento, há o medo das doenças, há o medo da incapacidade. E, no fundo, eu confesso para o Senhor que grande parte da minha vida ela foi uma vida onde eu fui tomado pelo medo irracional, chegando até a síndrome do pânico. Então, a minha pergunta agora é essa, de fato. Como é a relação do poeta com o medo? E como o senhor se relaciona com o amor nessa relação antitética com o medo? Em primeiro lugar, eu quero saudar o amigo que estuda o sânscrito e olha nisso. Eu que não tenho inveja de nada, mas nisso eu tenho certa inveja.
quero saudar aos demais que estão aí, que foram mencionados por ele. E muitas vezes a vida é como um sânscrito. Nós precisamos entender o sentido. Quem não entende o sentido fica completamente absorto. Assim também é o medo. O medo exatamente é o sentido do limite. E é interessante que o livro de Jó nos fala bem no começo, se eu não me engano, lá pelo capítulo 5º, a respeito da experiência que Jó teve do medo. E ele diz uma coisa muito marcante. Ele diz assim: eu tive medo que as coisas me sucedessem, e por isso me sucederam. O medo puxa coisas negativas, puxa coisas inesperadas. O medo puxa o medo. E nós nos sentimos soterrados de medo, porque a linguagem do mundo, em face do desconhecido, é o medo. Por isso que nós temos que ter fé. A fé em Deus. A fé de que Ele toma sobre si a nossa sorte, a confiança, o descanso, vence o medo. E porque nós somos humanos e o medo é uma criação que descobre quanto nós somos humanos. Mas nós temos que ter vitória sobre o medo. A palavra é vitória sobre o medo. Porque o grande medo que nos cerca é a morte. E esse medo é vencido por aquele que é a palavra. Nós somos sombras da grande palavra. Não somos palavras, mas sombras da palavra que move todas as coisas. Se nós entramos nessa sombra, nesse esconderijo, nós vencemos o medo. Porque até a sombra de Deus gera. O homem não gera. O homem na sombra tem um trecho de Davi que diz: o homem é como uma sombra que passa. Nós não seguramos a sombra. Mas Deus muda a sombra em criação. E a nossa vida tem sentido nisso. Porque a sombra do medo não resiste ao sol da fé na palavra. Não sei se eu respondi. Eu estou arrepiado, na verdade. Eu queria mostrar
assim, porque quando a voz vem do coração, quando a voz vem com essa potência do Espírito, e ela amplia e esclarece uma impressão tímida, pálida, intuitiva que eu tinha. Quando ela é enriquecida com a voz sábia da vida experiente do poeta, isso me renova as forças para seguir em frente na minha própria luta de superação total do medo. Eu tive até aqui uma vitória parcial, mas tem tanta coisa que ainda nos assusta. Então, essa sua fala me redireciona para a essência do fenômeno, que é essa confiança na palavra que vem de Deus, pela fé que vem do coração. Isso a gente às vezes se esquece. A gente acorda de manhã cheio de espiritualidade, cheio de boas coisas, mas durante o nosso dia, as adversidades, os encontros que a gente vai tendo com outras pessoas, vão fazendo com que a nossa visão se afaste do divino e as coisas do mundo nos tomam de frente, e aí aos poucos a gente se vê afastado do sagrado e entregue aos noticiários, às pessoas que nos querem vender segurança, e aí o medo se instala, inclusive o medo no meu caso eu tenho medo do sofrimento, porque já fiz 3 cirurgias de câncer na língua, foram cirurgias difíceis. Aí o mês que vem tem minha consulta e eu estou lá com aquele machucadinho na língua pensando, tomara que não seja um tumor de novo. Por quê? Porque eu estou com medo que seja o tumor. Mas é claro que esse é o medo que me toma assim, uma parte pequena do dia, hoje em dia, graças a Deus. Mas no passado isso me aterrorizava. Então, quando de fato a gente sai do tempo e entende que a nossa relação é com o sagrado, que isso é difícil da gente conseguir essa conexão o tempo todo. Então, por isso o amor, que o senhor mencionou tão bem no início. Ou seja, a gente investindo no amor, a gente investe na vitória sobre o medo, né? Porque o amor nos dá essa fé, essa confiança, porque Deus é amor. Então, eu fico feliz e acho que concordo 100%, porque o senhor me renova as energias com a sua potência, a potência da sua fala, né? A potência da palavra. Isso é uma coisa, eu vou agora prestar mais atenção à sua obra, inclusive. Me desculpo até pela minha ignorância. São tantas coisas que o mundo nos apresenta como seduções, que é difícil encontrar esses diamantes, essas pérolas que ficam perdidas no meio de um palheiro de tantas coisas assim, sem importância. Então a gente tem que garimpar. E quando encontra alguma coisa, tem que cultivar isso. Então eu descobri o senhor hoje e agradeço por esse encontro. Eu também lhe descobri com muito gosto, porque o amigo é humilde. E a humildade tem imensa antecedência da honra. O humilde nunca será humilhado. E eu percebi na sua percepção um grande grau de humildade. E também uma grande sede do Deus vivo, porque ao se enveredar no sânscrito, está se enveredando em fronteiras do desconhecido. E quem tem coragem de enfrentar o desconhecido, tem coragem de ter uma relação forte, revelada com Deus. Poxa, olha,
Carlos, muito obrigado, Rubens. É um momento realmente... nós temos aqui também uma outra pessoa que também convive com a gente, que é a Ana Pestana, Ana Beatriz. Gostaria também de saber se a Ana tem alguma coisa aí a colocar, Ana, sobre tudo isso. Está ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Você tem que ligar aqui, espera um pouquinho. Já ativei teu som. Agora vocês conseguem me ouvir corretamente? Sim, sim. Tá. Muito obrigada, primeiramente, né? Uma honra estar nesse encontro e escutar essas palavras, nossa, de um poeta tão renomado e, assim, tão vivo, né, nas suas palavras. Então, muito bonito poder estar ouvindo, né? E eu fiquei pensando, partindo da fala do professor Rubens, sobre a questão do medo, mas também vinculada à questão da esperança, né? Porque eu, nas pesquisas que eu realizo sobre o teatro indiano, uma vez um artista escreveu que a função da arte seria trazer esperança para a vida, né? Esse seria o papel do artista, assim dizendo. E aí eu fiquei pensando se um antídoto, né, para esse medo da morte que todos nós sentimos, né, principalmente agora nesses tempos de pandemia, se a arte não seria esse antídoto também, né, para minimizar isso. E aí eu gostaria de perguntar o que o professor Carlos acha sobre isso, se a arte estaria com esse papel da esperança mesmo. Beatriz, alegria de falar com você. A arte é um esforço de superar o limite. Nós escrevemos porque existe a vida e existe a morte. E nós acreditamos que a vida vence a morte. Mas há algo muito mais forte até do que o ato de escrever. É uma experiência com aquele que é a revelação da palavra, Deus vivo. Porque ele entra na palavra, ele é a palavra. É a palavra que fez todas as coisas. E só nós entramos na palavra com ele, nós estamos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Não basta a arte, é preciso algo mais. O Espírito que sopra na arte. Porque a arte sem Espírito cai na banalidade. O que dá vida à arte é o Espírito, é o que se move sobre as águas, é o que modifica as coisas, é que toca a imaginação. Então, nós, como humanos, nós estamos sempre diante do limite. Mas numa obra redentora, na obra do Espírito, não biológica, na obra da revelação da palavra, nós não tememos mais nada, porque não há limites. Há uma grandeza no espírito do homem que transcende a morte, transcende limites pela fé. A única grandeza que nós podemos ter, Beatriz, é a grandeza da nossa fé naquele que é a palavra. O mais passa, a glória passa, as honras passam, mas ele fica ali, ele é permanente.
E nessa hora nós precisamos mais do que nunca nele. Sim. Pode estranhar que o poeta fale isso, mas é a minha experiência. Sim. Eu escrevi sobre a condição humana, escrevi sobre o amor, mas quando Deus me tocou, a minha vida mudou. Ele me deu uma outra vida, mesmo no limite humano, na nossa dificuldade. Mas quem nos levanta é Ele. Só Deus levanta o homem. O homem não levanta o homem. O homem é frágil. Às vezes tem boa vontade, não é? Às vezes é generoso, não é? Às vezes um amigo é melhor do que um irmão. Tudo isso. Mas quem levanta o homem é Deus. E há um vazio em nós, Beatriz, um vazio que só pode ser preenchido por Ele que nos criou. Ele nos criou para Ele. Talvez você não ouça isso assim, mas ouvi isso de um poeta, mas é o que eu tenho a dizer. Porque o Deus que eu conheço é o Deus do impossível. A minha vida é o impossível. Eu conheço o impossível. E você pode conhecer o impossível também. Sim, sim. É só querer. É só buscar. Sim. É um momento em que Deus bate a porta do coração. Basta que nós abramos. Que Ele é fiel. Não sei se eu respondi, mas de qualquer maneira. Nossa, muito, muito bonito, muito intenso, né? E eu fico até sem palavras, né? Mas a partir disso, né, fiquei pensando também sobre como uma questão tão concreta, né, que é essa questão do vírus e da pandemia, ela acaba sendo lida como metáfora de uma maneira tão diferente por diferentes pessoas, né? E aí, eu queria também perguntar ao professor o que você acha disso, né? Como que um fenômeno concreto, na leitura, assim, como metáfora, e aí, no caso, mais para os artistas mesmo, né? Acaba que se claramente tem uma sabemos que estamos sofrendo, né? E isso causa muita angústia para todos, mas ao mesmo tempo parece que os artistas estão sentindo chamados, né? Não sei se é um chamado transcendental, né? Mas eu já tenho ouvido muitas pessoas relatando isso, né? Que a sua produtividade criativa cresceu muito pela urgência do momento, né? Devido a essa necessidade de transpor para o mundo essas metáforas e essas criações, né? E aí eu queria saber o que para o senhor é esse processo, assim, né, dessa leitura do momento e da transposição disso para a criação poética. Olha, Beatriz, a primeira coisa, esse momento que nós vivemos é um momento que Deus nos dá como possibilidade de procurá-lo e de encontrá-lo. Porque isso está previsto no Apocalipse. Se tu leres, por exemplo, o Apocalipse, no capítulo 8, tu vais ver o tocar das trombetas. Já houve o tocar da primeira trombeta. Houve o tocar da segunda trombeta. E agora? É o tanger da terceira trombeta, que é exatamente
o nome da estrela que é absinto, que cai do céu e se derrama sobre a parte dos rios, ardendo como tocha. É só ler o Apocalipse, 8º, versículo 10 e 11. Ali tu vês o que está acontecendo, porque é o momento de nós buscarmos a obra de Deus no meio dessa escuridão, ainda há luz. E nós nos preparamos, e pode haver ainda um pequeno tempo para o tocar da 4ª trombeta, que nós acreditamos que vai ser o arrebatamento. Então, nós acreditamos nisso. Agora, nós temos que ter a consciência do momento. O mundo está em grande confusão, porque o mundo jamais viu isso que está vendo. Mas isto que está acontecendo está previsto no Apocalipse. Deus previu isso. E nós temos que, nessa hora, buscar aquele que é a promessa, aquele que é a palavra. Porque ele nos segura e ele nos prepara, porque a nossa casa não é aqui. A nossa casa é a eternidade. Nós estamos de passagem. Nosso lugar é lá, com o nosso Rei, com o nosso Deus. Então, nós temos que ficar conscientes dessa hora. E os sinais estão aí. Nós estamos vendo muitos sinais. Então, nós não podemos ficar ignorando. Não há acaso no Espírito. Tudo tem sentido. Nós que às vezes não percebemos o sentido. Você depois leia o capítulo 8º, do versículo 10 e 11 do Apocalipse, você vai ver o que está acontecendo. Porque absinto é veneno. O coronavírus tem a forma de estrela. Inclusive, tem sido encontrado o tal de vírus em águas, em bueiros. E a água fala do homem. O seu organismo do homem, em grande parte, é água. Então, nós temos que tomar consciência do momento. E o mundo está na escuridão, mas nós temos que buscar luz. É a única luz que nós podemos buscar nessa hora, Beatriz, é a revelação da palavra. Nós temos isso ainda. Nós temos isso. Nossa, muito obrigada. Não sei se eu respondi, Beatriz, mas... Tá. Sim. Não, estou maravilhada aqui. Muito obrigada. Nossa, é uma honra, de fato, estar aqui nesse encontro, né? E é isso. A honra é minha falar com vocês, poder ter esse diálogo que o nosso amigo Edgar me proporcionou.
na sua sabedoria, tá? E na sua generosidade. Muito obrigada mesmo. Eu acho que eu já perguntei, assim, tem muitas outras perguntas, poderíamos ficar aqui horas, né? Mas eu acho que ficou muito clara a mensagem do professor dessa importância da arte mesmo no fortalecimento do espírito, né, da alma, né? E que da conexão, né, com o divino, assim dizendo, né, com o que está acima de nós, né? O que não controlamos, né? Enfim, toda essa riqueza, né? Muito obrigada, professor. Vou passar a palavra ao professor Edgar também, senão vou cansar o professor. Não vai me cansar, não me cansa, não. É uma alegria, viu? Muito obrigada. Você sabe, Carlos, você foi aí fundo no texto bíblico. Nós aqui, eu, Rubens, e outros aqui, tratamos desses textos sagrados, especialmente o texto bíblico, que é um texto, a gente começou hoje falando da criação, né? E temos terminando aqui com o Apocalipse, né? Eu acabei de publicar um livro sobre várias questões, e eu tenho pelo menos uns 2 capítulos, onde eu falo da importância da Bíblia e como a Bíblia ela sobrevive a todo ataque, a Bíblia, verdade. Ela vem sendo queimada desde o primeiro momento que ela apareceu, ela é queimada. Os imperadores romanos queimaram o tempo inteiro, e hoje em dia tantas pessoas atacam a Bíblia de uma forma violenta, e ela sobrevive a tudo. Quanto mais atacam, mais ela sobrevive. E me encanta muito isso. Eu acho assim, hoje eu olho a Bíblia como uma coisa tão notável, tão fora de qualquer parâmetro. E eu já tive a ousadia de dizer em sala de aula, quase me mataram, na verdade, de que era o único livro que eu achava que merecia ser lido, na verdade, de todos os livros que eu já li e conheci. Eu queria que o senhor falasse também um pouco sobre isso, sobre esse mistério da Bíblia, sobre essa, como literatura também, porque aquilo é uma palavra que tem um efeito sobre as pessoas assim extraordinário. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. De fato, Edgar, eu também penso assim como tu. A Bíblia é o melhor livro que existe. Porque, olha que eu gosto tanto de tantas obras, Cervantes, Shakespeare, Goethe, etc. Mas nada como este livro que eu chamo livro do caminho, porque o caminho é a verdade e a vida, é a revelação do Cristo, do Filho do Homem. A coisa que me toca muito, sabe, Edgar, que um Deus se transforma em homem para haver a remissão do mundo. Esse sacrifício. E eu gosto cada vez mais de pensar no Filho do Homem, porque ele entrou dentro da lei natural. Ele não feriu a lei. Nasceu como homem, como todos os homens. Nasceu pelo Espírito, sim, no ventre da mulher. Cresceu como todos os homens. E, de repente, ele é posto de remissão na cruz por todos os homens. Nós amamos
aquela cruz, mas também amamos mais ainda a ressurreição. Eu não creio apenas no Deus que morreu, eu creio também no Deus que ressuscitou. É o Deus do Apocalipse, o Deus Jesus ressuscitado. Ah? É aquele que fala no Apocalipse, que é aquele que é a palavra. E na Bíblia nós encontramos momentos de alta poesia, como o livro de Jó, por exemplo, que Deus provou Jó. Houve uma aposta com o inimigo e Deus provou Jó. E Jó disse, mesmo que Deus me mate, eu ainda terei esperança. E Jó, e Deus passou diante de Jó, diante da face de Jó, e mudou o cativeiro de Jó. E outras experiências dos Salmos de Davi. Davi, profeta, dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No livro de Cantares de Salomão, que é um livro de amor, alguns pensam até que é um amor físico, mas é um amor entre Jesus, o esposo, e a igreja fiel, o povo que vai partir para a eternidade. Tá? Então, é um livro de uma beleza incrível. Eclesiastes, a gente não sabe como nasce a obra de Deus. A gente mantém a mão na semente porque a gente não sabe quando a semente vai brotar. Como nós não sabemos quando a palavra vai brotar, nós sabemos quando ela brota. Há coisas fantásticas, por exemplo, nos evangelhos. Eu amo muito o Evangelho de João, porque o Evangelho de João, como tu, aliás, sugeriste muito sabiamente, começa o Apocalipse. No início era a palavra. E Deus amou o mundo de tal maneira, não é, que deu o seu próprio Filho. E todos aqueles que receberam a Jesus são bem-aventurados, são filhos de Deus. Mas eu falo num sentido independente de denominação. Eu falo num grande encontro ainda, não só dos gentios, mas dos judeus. Porque eu tenho dentro de mim esses dois sangues, o sangue judeu e o sangue árabe. Então não tenho luta nenhuma no meu sangue, porque eu optei pelo Israel de Deus. Israel, o povo que Deus escolheu e que abriu o Mar Vermelho e passou pelo Mar Vermelho. Depois abriu o Jordão. O povo que caminhou a pé no meio do mar aberto. Esse é o povo. E eu fui descobrindo meus ancestrais. O meu ancestral é Israel Najara, que era rabino sobre o Talmud, na Palestina. Então, eu fui descobrindo essa proximidade.
dentro de mim não há luta nenhuma, porque o Espírito é amor. E eu te admiro muito, inclusive, também pelo livro que tu me mandaste, que tu me fizesse uma surpresa na semana passada. E eu percebi ali, eu vou me aprofundar no teu livro, mas eu percebi ali a raiz ligada ao nosso Brasil. Tá? E percebi também que tu és um historiador de força, um grande trabalhador da palavra. Hoje é o segundo live que nós fazemos. E ouvindo o outro, quanto sabias da literatura brasileira. Então, eu quero te dizer e confirmar contigo a paixão pela Bíblia. E é curioso que eu tenho um personagem de um livro que agora que eu fiz, que enterra todos os livros no seu pátio, porque espera que os livros brotem. Mas a coisa é que jamais ele pôs sobre a terra a Bíblia. Só ficou como remanescente a Bíblia. Nós podemos tirar todos os livros da humanidade, mas a Bíblia é o livro fundamental de todas as gerações. Quem não conhece isso perde imensamente. E ali, inclusive, existem todas as revoluções literárias. No Apocalipse, há uma imaginação fantástica, que é o retorno que é o surrealismo antes da invenção. No livro de Jó, ou no livro de Salmos, há uma poesia que cresce, inclusive, na repetição. A técnica de repetição é uma técnica bíblica. Nós, às vezes, achamos que a invenção dos homens está tudo aqui. E as grandes invenções dos homens, Edgar, são invenções do Espírito de Deus. Eu não creio, por exemplo, no acaso apenas de ter caído a maçã na cabeça de Newton. É porque era o tempo ali da invenção da lei da gravidade. Então, o homem, nem o Einstein teve a sua teoria de relatividade em sonho, e tantos outros cientistas tiveram uma experiência através de sonho. Porque o livro de Jó disse que Deus fala com o homem em sonho, quando o homem dorme e dita seus ditames. E o homem é sonho de Deus. Daí a nossa grandeza é essa, sermos sonhos de Deus.
Se Deus nos sonhou, é porque nós temos o seu amor, é porque Ele nos guarda. Porque é um mistério que um Deus ame de tal maneira o homem, não é? Nós só vamos descobrir isso na eternidade. Eu não sei se eu respondi ou não. Eu só quero te dizer, Edgar, que eu tive uma grande alegria de falar nessa manhã. E te agradecer essa honra. E agradecer o Instituto Realitas, que tu diriges. Olha, a honra foi toda nossa. Foi um momento de muita profundidade para todos nós, tenho certeza. E eu parabenizo a você, senhor Carlos Nejar, por tudo que produziu e produz. Acho que é uma bênção. Tudo são sinais, como você mesmo colocou, e a sua existência é um sinal, né, de alguma coisa maior que está aqui sempre disposto a nos orientar e a nos conduzir. Então, agradeço demais, Carlos Nejar, pela sua presença aqui entre nós hoje, e agora que a gente já conseguiu entender como funciona o Zoom, outras vezes provavelmente, porque a gente não pode se privar disso, né, do contato e do encontro por conta da pandemia, né? E essas são coisas que nós desenvolvemos exatamente para poder manter um contato à distância, como se próximos estivéssemos, né? É verdade. E isso é muito bonito também, porque é uma obra de Deus também, né? Como você colocou muito bem, o espírito, a criatividade humana é expressão, é imagem e semelhança da criatividade de Deus, né? E isso é muito bonito. Então, muito obrigado, Carlos Nejar, por tudo que você colocou hoje para a gente. Agradecemos a todos e deixo aí a última fala sua, se o senhor quiser falar. Eu só quero agradecer, Edgar. É tão bom nós conversarmos e falarmos não apenas de coisas que passam, mas também de falar de coisas eternas. Nós temos saudade da eternidade. Aliás, a filosofia não deixa de ser uma saudade da eternidade. Muito obrigado, muito obrigado. Um grande abraço. Isso aí, gente. Um grande abraço a todos. Tenhamos um bom fim de semana. E até um próximo. Agora, esse nosso novo programa, Poesia Realitas, até um próximo. Ou no nosso webinar normal, até um próximo encontro. Sempre às sextas-feiras, às 10 horas da manhã.